basicamente é: como que a educação socioemocional pode diminuir o bullying nas escolas nos estudantes? Tá. Eu acho que a habilidade socioemocional não tem como foco diminuir o bullying, né? Mas eu acho que ela vai ter como efeito colateral Sim. desejável, né, uma diminuição do bullying. Não por acaso foi colocado as habilidades socioemocionais na base curricular e a gente estimula tanto que isso seja trabalhado nas escolas. Eu acho que é o fio condutor, um dos fios condutores principais aqui do Conviva e do nosso projeto também, é entender que a gente está falando de habilidade socioemocional não é porque a gente gosta, né? Porque a Organização Mundial de Saúde identificou a escola como um ambiente propício para a promoção da saúde mental. Só que não seria, eu acho que oportuno, falar da saúde mental de uma maneira densa, porque não somos profissionais da saúde mental, né? No caso eu até sou, mas as escolas têm professores de diferentes áreas e não caberia esse conteúdo aprofundado. Porém, quando a gente fala de habilidades socioemocionais, a gente está falando desse conhecimento sobre nossas emoções, como elas surgem, como elas são inevitáveis, como a gente pode lidar com essas emoções, como eventualmente a gente pode aprender a fazer com que essas emoções nos causem menos prejuízo, seja um prejuízo individual ou prejuízo das ações que eu tomo, né, quando eu estou sob uma forte emoção. Então, acho que as habilidades socioemocionais, ela vai nos dar essa clareza, né, de como lidar com uma situação desafiadora. Mas a gente não pode exigir de um estudante, de uma criança ou de um adolescente o amadurecimento de lidar com determinadas situações de conflito, né? Então, a gente vai ter que respeitar o que se espera, tá? E aí falando um pouco do percurso formativo dos estudantes ao longo das escolas, ao longo da sua formação, que à medida que ele vá crescendo, envelhecendo e adquirindo novas habilidades, que ele vá conseguindo ter mais ferramentas para lidar com situações desafiadoras, né? Então, eu imagino que uma situação de bullying numa criança, ela pode ter efeitos maiores, né, do que uma situação de bullying no adolescente nos anos finais, porque o adolescente dos anos finais ele já entendeu. Teoricamente seria assim, tá? Mas aí quando eu considero que o adolescente tem uma tendência também a viver as coisas muito intensamente, pode ser que isso não seja visto na prática. Pode ser que alguns adolescentes consigam lidar bem e outros adolescentes, quando viverem uma situação de bullying, vai achar que aquilo é o fim da vida dele, que ele não consegue mais lidar com aquela situação. Para todas as idades, né, e para todas as situações, ter conhecimento das emoções que uma determinada situação nos proporciona, eu acho que é fundamental para a gente conseguir lidar melhor com elas. Não é fácil, tá, gente? Eu também eu acho que durante algum tempo a gente supervalorizou o potencial das habilidades socioemocionais de resolver as questões de clima escolar, né? Tem a nossa colega Thelma Vinha que tem estudado isso intensamente. Primeiro que não tem atalho, né? As habilidades socioemocionais elas precisam de tempo para serem amadurecidas, né? Então não adianta a escola ter um projeto gigantesco que fale sobre habilidade socioemocional. Isso não vai excluir algumas pessoas de terem que viver as suas próprias etapas no tempo que tiverem que viver, né? Então isso é um elemento. Outros elementos serão necessários, né? Que é ter uma escola que é acolhedora, que seja segura, que tenha boas relações de diálogo entre si e também que fale sobre habilidade socioemocional, tá? Eu não queria deixar o peso todo na habilidade socioemocional, porque eu acho que aí a gente cria uma falsa solução. Sim. E a gente já caiu nessa armadilha tempos atrás, né, no qual se descobriu que as escolas deveriam trabalhar com habilidade socioemocional e que isso seria a salvação dos nossos problemas. Muitas escolas trabalham super bem com essa temática e os problemas eles continuam lá, né, acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que olhar a situação de uma maneira mais ampla do que, né, achar que vai ter uma resposta